Você sabia que a doença de Parkinson inicia com seus sintomas 10 a 15 anos, muito antes do tremor acontecer? E você sabia que o tremor é apenas um dos muitos sinais e sintomas que um paciente com Parkinson pode ter? Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista pelo Hospital das Clínicas da UFMG e nesse vídeo eu vou mostrar para você como reconhecer precocemente os sinais da doença de Parkinson. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a doença de Parkinson não é marcada por um quadro exclusivo de tremor. Muito pelo contrário, tem pacientes que têm doença de Parkinson e nem mesmo tremem. A doença de Parkinson ela é considerada por uma tríade que a gente considera o primeiro sinal mais importante, a lentidão, que nós chamamos de bradicinesia. É lentidão para fazer as coisas, lentidão para caminhar, no qual a marcha do paciente é caracterizada por uma marcha com passinhos bem curtos e lentos, lentidão para se vestir, para comer, para fazer todas as atividades do dia a dia. Mas, além da lentidão, o paciente pode sim ter tremor, como pode não ter, ao invés de tremor, o paciente ter rigidez. Então o paciente fica rígido para se levantar, às vezes ele tem que pegar impulso para poder sair da cadeira, ele fica rígido para girar de um lado para o outro, e ele pode ter rigidez, pode ter tremor, mas o mais importante é que ele tenha lentidão. Alguns pacientes têm lentidão, rigidez e tremor, outros têm apenas lentidão e tremor, e outros têm apenas lentidão e rigidez. Mas esse vídeo eu vim aqui para falar de um outro assunto, que alguns pacientes 10 a 15 anos antes mesmo de ter as manifestações que nos saltam aos olhos, que são essas que eu falei agora, eles podem apresentar sinais que nós não percebemos, que o paciente só percebe. O primeiro deles seria a alteração do trato gastrointestinal, a lentidão do funcionamento do intestino. Então os pacientes começam a ficar com o intestino muito mais preguiçoso. E isso pode acontecer 10 a 15 anos antes dos sinais motores da doença de Parkinson. Além disso, diversos estudos já mostram que o paciente que vai desenvolver a doença de Parkinson, até mesmo 10 anos antes, começa a ter perda do olfato. E não é uma perda de uma hora para outra, então o paciente passa a não perceber isso de uma maneira aguçada. Mas progressivamente, ele começa a perder o olfato e vai começar a reclamar que o perfume está mais fraco, o sabonete está com cheiro mais fraco, as refeições não estão cheirando como anteriormente cheiravam. E outra coisa, nosso paladar é estritamente relacionado com o nosso olfato. Então o paciente pode reclamar, inclusive, que as refeições estão sem sal ou sem doce e começar a abusar do açúcar e do sal como manifestação inicial da doença de Parkinson. Depois de manifesta instalada, a doença de Parkinson ela pode causar os sintomas motores que nós já conhecemos, que seria a lentidão associado ou ao tremor, ou à rigidez, ou aos dois juntos. Porém, existem sinais e sintomas que às vezes nós não sabemos que estão associados à doença de Parkinson e eles podem causar muito mais sofrimento para o paciente do que esses sinais motores. É importantíssimo que nós conheçamos para poder orientar pessoas que têm doença de Parkinson, seja familiares, amigos, conhecidos, porque algumas vezes esses sintomas podem causar muito mais sofrimento do que os sinais motores, tá bom? Então eu vou falar aqui rapidamente cada um deles para que você possa comunicar ao paciente e ao médico, porque na maioria das vezes eles têm tratamento. A primeira manifestação não motora que nós vamos lembrar aqui é o transtorno depressivo. E aqui é importante diferenciar depressão de tristeza. Não é que o paciente está triste porque ele descobriu doença de Parkinson. Ele pode até estar, mas não é isso que está causando os sintomas dele. A mesma queda de dopamina que vai levar às manifestações motoras da doença de Parkinson, ela também vai levar a um quadro depressivo. Então é importantíssimo a gente estar ciente que não é o paciente que está com falta de ânimo, forçar o paciente a fazer atividades que ele não quer, porque o mais importante é tratar essa depressão. O segundo ponto, que está bem associado ao transtorno depressivo, seria o quadro de apatia e fadiga. Então o paciente tem um cansaço crônico, e esse cansaço crônico ele é explicado pela falta de dopamina também. O terceiro ponto, extremamente comum, na verdade mais nas fases mais avançadas da doença de Parkinson, seria os declínios cognitivos. O que seria isso? A perda de memória, a perda de raciocínio, a dificuldade de realizar questões que a gente precisa racionalizar. E isso não acontece muito nas fases iniciais, mas nas fases mais avançadas da doença de Parkinson pode estar presente. É importante nós termos paciência, estarmos cientes para poder passar para o profissional de saúde para poder realizar o cuidado adequado. Outro quadro comum, seria outro ponto não motor da doença de Parkinson, seria um quadro de hipotensão postural. O que é isso? É o paciente que está deitado e na hora que se levanta, queixa de escurecimento visual e sensação de desmaio. Isso acontece porque os pacientes com doença de Parkinson têm um quadro chamado desautonomia. Eles perdem a regulação dos vasos e essa perda de regulação do vaso pode fazer com que o paciente, ao se levantar, sinta esse mal-estar. Outra alteração extremamente comum no paciente com doença de Parkinson são as alterações do sono REM, ou seja, aquela fase do sono que nós sonhamos. Os pacientes que têm doença de Parkinson
Comumente vão falar, meus sonhos são muito vivos, parece que eu estou num filme. E enquanto estão sonhando, os pacientes têm um sono muito agitado. Eles podem falar, podem desferir socos, podem desferir chutes enquanto estão dormindo. Isso é importantíssimo nós estarmos cientes, até mesmo para proteger o cônjuge do paciente. Outra alteração extremamente comum seria, aí falando ainda durante o período da noite, o paciente se levantar para ir ao banheiro diversas vezes para fazer xixi. Então o paciente tem uma repressão vesical mais rápida, ou seja, a bexiga enche mais rápido, ele precisa levantar várias vezes durante a noite para fazer xixi. Falamos também do intestino. Se isso já era um prenúncio de doença de Parkinson, que iria acontecer 15 anos depois, agora que a doença de Parkinson já está instalada, o intestino fica muito mais lento e muito mais preguiçoso. Então, além de água, de fibras, o paciente pode precisar até de medicações. Mas um ponto para ser lembrado e falado com o médico. Outra questão que é importantíssima que nós não podemos esquecer é que os pacientes também não são apenas uma pessoa com tremor. Eles têm vida social e têm vida também sexual. E é comum o paciente com a doença de Parkinson ter uma disfunção sexual, seja diminuição de libido, ou seja, do interesse sexual, ou nos homens, uma diminuição da capacidade de ereção, uma disfunção erétil. Então o paciente tem que estar ciente disso para conversar com o seu médico e poder restabelecer todos os aspectos de sua vida, seja ela do dia a dia, seja ela a parte sexual. Outra coisa extremamente comum é sudorese, ou seja, o paciente com doença de Parkinson, ele sua muito mais do que o comum. Então é importante também estar ciente disso para que não pense que é uma outra doença grave ou algum acontecimento outro que está levando o paciente a apresentar isso. E também, por fim, mas não menos importante, o paciente com doença de Parkinson se queixa de muitas dores. E são dores pelo corpo inteiro, dores às vezes da articulação. Isso é atribuído às vezes a problema de coluna, a dormir de mau jeito, mas na verdade não. Esses problemas do paciente, ele, na maioria das vezes, está associado à própria baixa de dopamina. E é mais um ponto a ser passado para o médico, tá? Eu espero que todas essas informações tenham sido úteis para vocês e disseminem para o máximo de pessoas possíveis, não só para identificar alguns pacientes que ainda estão na fase inicial de Parkinson, que vão se beneficiar de um tratamento de uma maneira muito mais ampla, como aquelas pessoas que já têm a doença e precisam saber que isso existe para poder tratar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.